seus loucos. Tá gravando. Diminuiu um. Quem caiu da sala? Vamos ver como é que tá o áudio desse povo. Meu áudio tá saindo bem aí, né, gente? Mais gente tem que habilitar o microfone aí. Temos poucos habilitados. Eu não entendo. Ah, deixa eu ver aqui, Karina. Deixa eu habilitar. Quem tá habilitada, mas já bloqueei ali. Tem esse poder aqui de fechar o microfone de vocês se precisar vir por engano. Veridiana, Tiago, Rosélia, Márcia, Leonardo. Esse povo tem que abrir o microfone, esse povo tem que falar. Estão ouvindo? Está ouvindo aí? Teu equipamento, Karine, você tem que dar uma olhadinha. Bom, tem que digitar aqui. Vou digitar para a Karine, já ela não está ouvindo. Caiu a conexão. Está reconectando. Ah, lembra que a gente botou lá no meu? Veio dois. Eu tenho dois carros aqui, eu tenho dois Igor aqui, ó. Sem problema. Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais essa de prática. Nós estamos aqui terminando uma reunião, atrapalhando um pouquinho, mas já estamos indo embora. Vamos deixar vocês com o professor Carlos e o professor Igor. Espero que vocês tenham uma boa aula hoje, um bom encontro. A gente se vê não apareceu o menino. Quais são os recursos didáticos, tá? Não, é delay, eu acho. É delay? Não está aparecendo a Sabrina aqui para mim. Estranho. Estava aparecendo. É que você fechou a janela errada ali. Fechar essa de novo? Estranho. Vou fechar aí. O que eu faço agora? Tá ligado. Pessoal, assim como eu mandei, vocês receberam a mensagem que eu enviei pelo fórum, o aviso, estou reforçando aqui que a gente está pedindo um pouquinho de paciência, estamos avaliando as atividades, desafio 1, atividade 1 e 2, tá? Avaliando lá com carinho. Então, fiquem tranquilos que já estão recebendo esses feedbacks. Abraço e boa webconf aí. Tá, eu tenho que... Bom, gente, vou começar nosso bate-papo de hoje. Professor Carlos, professor Igor, estamos aqui com vocês. Boa noite, bem-vindos a mais uma web prática nossa. E hoje a gente tem como tema, a gente está discutindo o comportamento multitela. Então, a gente quer falar um pouquinho com vocês hoje com o comportamento da sociedade, de uma maneira geral, em especial de quem trabalha com educação e também dos alunos. Então, o comportamento da sociedade nessa evolução do uso multitela. Né, professor Igor? Exatamente. E aí, então, para organizar um pouco o que a gente vai falar com vocês hoje, vamos iniciar, então, explicando um pouco, falando um pouco... Tem que desligar. Tá. Acho que tinha dois microfones aqui, desculpa. A gente organizou, então, a nossa web prática hoje em alguns pequenos momentos, né?
No final, a gente vai deixar um tempo lá para quem tiver com algum problema na atividade 2 e quiser conversar um pouco sobre a sua atividade 2, sobre os seus procedimentos. Isso pode ajudar os outros também, tá? Mas isso no final da nossa web prática, a gente separou um momento para isso. Nós vamos falar um pouco da experiência multitelas, do uso multitelas, e a gente refletiu um pouco sobre a nossa última web prática, e a gente conversou bastante sobre a questão de uso do celular em sala de aula. Então a gente vai apresentar um pouco de como vocês poderiam atuar, né, aqueles que estão já trabalhando em sala de aula, né, aqueles que não, fica aí como uma dica, né, de como fazer o uso, então, do celular, por exemplo, numa aula que é um pouco mais expositiva, né, porque nem sempre a gente tem aulas que a gente consegue ter uma participação muito efetiva dos estudantes, né, então a gente vai usando esse recurso de multitela, né, como fazer, então, uma ideia, né, de como fazer isso, né, de como fazer isso na sala de aula, especialmente naquelas aulas que são um pouco mais maçantes, né, para o estudante, que elas são um pouco mais expositivas, né. Então tá, então vamos lá falar um pouco disso, né. E também, uma outra coisa que a gente vai abordar hoje, né, é também sobre uma experiência, né, que a gente recebeu aqui do professor parceiro nosso aqui, de experiência de uso também do celular em sala de aula. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso também, que é uma experiência para ser compartilhada aqui como tecnologia e método de uso para celular em sala de aula. Ok? Ouviu bem, Carlos? Tudo certo? O som tá bom, ouvi bem. Então, tá bom, ok. Então vamos lá. Para essa prática que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai passar um link para vocês aqui do Mentimeter. Vocês já fizeram uso vamos colocar aqui no quadro, Carlos? Coloca aqui no quadro. Vamos colocar aqui mente.com. Vamos botar nesse quadrinho vermelho aqui, onde tem as notas, que já fica, né? Vocês vão acessar esse endereço aí, e aí como a gente está falando de experiência multitela, para eles acessarem somente, né? Somente. Aqui, ó. Aí passa esse númerozinho. Não é esse número, é o do outro, né? E aí, como a gente está falando de experiência multitela, né? E que vocês, né, já devem ter lido, né? No nosso livro didático lá, é quando o usuário está fazendo realmente, está tendo a experiência com mais de uma tela, né? Isso está sendo bem comum, né? Não é unânime, mas é bem comum que isso aconteça. A gente vai falar um pouco disso, e aí envolvendo os aspectos de educação, né? De uso desse recurso, que é uma tendência, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, pesquisar um pouco sobre isso, mas é bem uma tendência que a gente tem enxergado, mas aí como fazer uso disso, né? Como fazer uso disso. Então vocês, quem tiver de posse de um celular, eu peço então que vocês façam uso do celular para acessar esse endereço que o professor Carlos colocou nas notas compartilhadas. Eu vou até apagar isso aqui, Carlos, porque senão eles não conseguem ver lá, talvez. Tá? Tá aqui nesse quadro das notas compartilhadas, todos conseguem ver, pessoal? Tem ali mente.com. O Carlos colocou aqui também no chat. Tá? Vocês vão acessar esse endereço mente.com e aí vocês vão colocar esse códigozinho que está aparecendo ali. Tá? Depois a gente tem um outro código para uma outra parte, mas por enquanto vocês digitem esse código ali, que aí quando a gente requisitar, a gente vai chamar vocês a participar. Mas por enquanto não. Tá? Então, Por onda por enquanto. Só acessa, deixa ali stand-by e daí a gente chama vocês para participarem. Certo. Então, qual que é a oportunidade que a gente quer demonstrar para vocês fazendo uso desse tipo de recurso, né? Não precisa ser especificamente o Mentimeter ou vocês também já tiveram acesso ao Kahoot, mas tem várias ferramentas que vocês conseguem interagir com o estudante através do celular, naqueles em que vocês tenham que tenham os estudantes com acesso à internet, né?
ou então pode ser feito também num laboratório, né? Você vai num laboratório e aí você vai fazer a sua apresentação, né, de aula, né, e usar um recurso desse. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem aquelas aulas que elas são realmente, que a gente precisa passar algum conteúdo que é um pouco mais teórico, né, que às vezes a gente não consegue, de repente, colocar de uma outra forma a não ser expor as ideias, expor os conceitos e depois tentar discutir com os estudantes, né? Só que aí o que acontece é que às vezes o conteúdo é um pouco comprido e fica difícil que você mantenha a atenção dos estudantes, né? É bastante comum e é difícil mesmo a gente conseguir. Então, uma estratégia é vocês usarem esse tipo de recurso para fazer pausas bem constantes. E aí, cada vez que você faz essa pausa, você faz com que o estudante retome a atenção para o que você está fazendo. Só que para isso, é claro, é preciso um planejamento bastante grande de quantas pausas você vai conseguir fazer durante a sua exposição, né? Então, por exemplo, vocês já acessaram, né, o mente.com, colocaram o código que a gente informou, né? E aí a gente então começa falando da experiência multitela, né? Vocês viram lá no nosso material, até nós fizemos uma propaganda, na verdade não é bem uma propaganda, mas a NET, né, tem feito propagandas bem ostensivas, né, falando do multitelas, né, com esse uso de várias telas, de diversas formas e claro, né, sempre como é multitelas é porque eu tenho várias telas ao mesmo tempo, né. E aí a gente entra um dos primeiros recursos que nos proporcionou o uso de multitelas, né? Até tem um artigo que a gente colocou lá como Saiba Mais nesse capítulo que fala do uso de multitelas pelo Jornal da Cultura, né? É bem interessante aquele artigo, quem não leu, dá uma lidinha, porque é um recurso interessante para utilizar também, uma forma de utilizar a multitela, que o computador, não, o tablet ou o celular como uma segunda tela, né? Ou com material, com conteúdo complementar. E aí, então, esse artigo lá falava de uso através da TV, né? Mas o quanto a TV, né, está realmente incluída ou embutida ou é usada na educação? Então aí eu venho com essa... já compartilhou, exatamente. Então o Carlos vai compartilhar aqui para a gente ver o resultado. Mas então lá no Mentimeter, nesse código que a gente passou para vocês, já tem a primeira pergunta disponível. Quem não conseguir acessar pelo celular, pode acessar numa nova aba. Certo? Aí minha tela, mas voltou. Aqui. O Carlos está compartilhando a tela dele aqui para a gente ver o resultado em tempo real aqui, tá? Dessa pergunta que a gente tem lá no Mentimeter para vocês. O pessoal não recebeu o link da aula de hoje. É o mesmo link. Ô, Jaqueline. A Jaqueline está dizendo que o pessoal não recebeu o link da aula de hoje, professor Carlos. É o mesmo link. Eu vou pedir para o Carlos aqui, então, postar no fórum. Será que ajuda no mural de avisos lá? Bota no mural, vamos botar no mural de avisos lá, então, rapidamente. Pois é, Jaqueline. Então, a gente vai postar lá no mural de avisos, é sempre a mesma. Talvez a gente não tenha deixado isso tão claro, né? Mas talvez seja também por isso que só tem 37 alunos dos... Tá, vamos... Posso um tópico novo, Carlos, talvez? Tá. Aí vocês... Mas não tem problema, o Carlos vai postar ali. Já postou, Carlos? O Carlos vai postar ali enquanto a gente talvez tenha pessoas que realmente não tenham acessado por conta disso. Obrigado, Jaqueline. Não é atrapalhar, não. Desculpa aí, pessoal. Fazer uma pequena pausinha aqui só para eles acessarem.
Só um instantinho, tá, pessoal? O Carlos está postando lá no fórum o link direto da... Mas ele também está lá no... Creio eu. Enquanto o Carlos vai postando ali esse link, vocês chegaram a perceber que mudou a nossa fotinha? Nossa foto ficou animada lá no ambiente mudo ou não? Chegaram a perceber isso? Pronto. A gente teve aqui do nosso Mentimeter, das respostas de vocês até agora, tem falta gente responder ainda. Mas a gente tem aqui enquanto... Deixa eu ver se aumenta. Não, isso aqui diminui. Aqui aumenta, aqui aumenta, aqui aumenta, aqui aumenta. Estou botando a apresentação, Carlos. Tá. A gente tem aqui o porquê, o que influencia o comportamento do uso multitelas, né? Então, em especial, a grande maioria tem um olhar de que a evolução tecnológica tem influenciado o comportamento do uso multitela. Não era essa? Não essa? Ah, desculpa, para aí. Volta aqui para... Ai, meu Deus do céu. Demos uma emboscada aqui. Para a técnica. Tudo bem, sem problema. A gente vai botar um outro número para vocês, mas a gente retoma essa questão depois. Sem problema. 307139. Falta aí de novo. Tá, então, 307139. Número seu? Não. Pessoal, é isso. Desculpa aqui, uma falha técnica. O código de agora é esse código aqui, 307139, tá? E aí, já algumas pessoas já entraram aqui, eu já vi, né? Desculpa a falha técnica, tá? Que ela é uma pergunta mais para frente. Então, nessa nova... Está compartilhado? Isso. Então, ok, presente. Então, a pergunta, né, que está ali, né, ao longo das últimas décadas, a televisão foi uma tecnologia importante no desenvolvimento da educação formal. Você concorda ou não? É um sim ou não? E, poxa vida, será que não vai ter nenhum não? Já tá se configurando uma vitória massacradora aqui opa, alguém clicou no não aqui. Agora eu quero saber quem foi. Na última hora. Eu ia comentar aqui, vai ter mais gente que também tem um olhar sobre a televisão não auxiliar nesse processo de construção coletiva do conhecimento. E é isso, né? Quem respondeu, vamos ver. Pois é, tá aí o Adriano. Perfeito, Adriano. É isso, né? Com certeza, né? A televisão ajudou bastante na educação, né? Ajudou bastante no desenvolvimento da educação formal também, né? E além, é claro, né? Tem alguns programas também que eu assisto no Discovery, que é usado também nas escolas de educação básica, né? Agora esqueci o nome daquele... É Discovery na escola, não sei se você já assistiu. É uma série do Discovery Channel que trabalha exatamente aspectos da educação básica lá, com perguntas com conteúdo sobre ciência, né, e tecnologia. É claro, né, aí o pessoal já é bem antenado, tá falando da TV Escola, perfeito, né? Então, ao longo dessas últimas décadas, né, a televisão realmente ajudou bastante, né? E é sim uma tecnologia, né? Quem respondeu não? Por que seria esse não? Alguém gostaria de abrir o áudio aí e falar porque acha que não seria talvez um avanço, né, com a TV? Televisão precisa formar boa. Não precisa para ninguém.
Não quer educado nada. Ah, não, mas... Eu tô escutando a Karina de Joinville falar. Karina, quero falar? Não, eu creio que a educação pela televisão ela poderia ser muito aproveitada, mas não tem sido de forma efetiva pelos programas que passam, pelas coisas que poderiam passar para levar a educação, né? Tem sido fútil o que passa hoje na televisão, principalmente aberta. Mas poderia... Ah, sim. Isso, mas não, por exemplo, os nossos colegas aqui deram vários exemplos, né, de canais, de TVs, até de TVs abertas que passam conteúdos educativos também, né? A própria TV aberta, né, como foi, aqui, foi o Adriano, né, que falou do telecurso, né? O telecurso 2000 passava na Globo, né? E, claro, né, tinha que acordar bem cedo para fazer o telecurso 2000, né? Eu lembro que às vezes eu acordava bem cedo, estava passando os cursos profissionalizantes, né, também do telecurso 2000, né? Então, mas você tem razão quando fala que tem muitos programas que não são nesse sentido, mas a TV ela é principalmente entretenimento, né? Ela surgiu, né, como entretenimento, creio eu. Então, os aspectos de educação foram incorporados depois e bem incorporados em muitos programas, com várias coisas boas que vieram por aí. Então, eu creio que elas ajudaram bastante, né? Precisa melhorar. Culinária. Que também é um aprendizado. Tem que lembrar que gastronomia hoje também é aprendizagem. E temos até cursos de graduação, de formação superior na área de gastronomia. Então, ter programas de gastronomia também é aprendizagem. Perfeito, pessoal. Acho que entenderam bem. Era bem isso, né? E aí, então, na verdade, o que vem à minha mente também agora é como, então, a gente faz uso dessa tecnologia, né? Nós aqui, que, por exemplo, eu não sou um nativo digital, né? Eu, na verdade, não nasci nessa época. Eu já nasci na época, já existia, né? Época digital, né? Eu não posso confessar a minha idade, né? Que eu tinha de 18 anos, mas eu já nasci na era digital, mas não cresci na era digital como as crianças que nasceram na década de 90, né? E para cima já são totalmente nativos digitais, né? Então, como é que a gente tem essa relação, especialmente falando da multitela, né? Como é que isso tem incorporado, então tem feito parte das nossas vidas, né? O Google, né? O Google chama essa geração, né, de multitelas, né, de multiscreeners, né, que é a geração que está trabalhando com muitas telas, né? A gente colocou alguns dados no nosso material lá a respeito de uma pesquisa que a Google Brasil fez, né? E aí eu pergunto para vocês, né? E vocês são acostumados a fazer uso de multitelas? Por exemplo, quando vocês estão assistindo TV, vocês estão com o celular na mão, com o tablet ou com o computador, né? Como é isso? Então eu convido a vocês a voltarem para o Mentimeter. O Carlos, você compartilha a segunda, exatamente. Então, isso. Aí vocês podem continuar no mesmo número que vocês estavam do Mentimeter. Pode clicar no presente lá. Isso. E a gente coloca uma segunda questão, inclusive agora. Porque, Alan, tu tá assistindo a TV agora, é? Não, na verdade vocês estão fazendo multitela e multitarefa. São coisas diferentes também, exatamente. O que nós estamos fazendo aqui, quem está com o celular e está com o computador, é exatamente uma experiência multitela. E a gente compartilhou lá agora a pergunta para vocês, que é a seguinte. A geração multiscreeners, como é denominada pela Google, tem o hábito de combinar telas. Você faz parte da geração de usuários multitelas? Eu acho que todos, né?
passar um múltiplo aqui. Ah, chegou a tela aqui agora. Ah, mas hoje será que só vai ter resposta sim? Ai, ai. A gente está compartilhando na tela aqui as respostas, tá, pessoal? Opa, tem um não aqui. Sempre tem o do contra. Ai, ai. E você sabe que o meu pai falava, eu nunca vou usar celular. Na época que saiu o celular, até o celular já estava muito, muito difundido. Ele falava que ele não ia usar celular, que não queria que os outros ficassem ligando para ele, achassem onde ele estivesse, né? Resultado, né? Hoje ele usa e hoje ele faz o uso do recurso multitela, né? Liga para a gente, usa o WhatsApp, né? Então, do futuro, a gente não pode falar muito, a gente só pode fazer previsões, né? Que é uma das coisas que a gente pediu para que vocês fizessem, e tem algumas coisas bem interessantes que postaram lá no nosso fórum, né? Sobre previsões do futuro. Teve gente que ficou um pouco receosa, não quis falar muito, não sei, é difícil prever, mas alguns se arriscaram lá e fizeram previsões bem legais. Aqui a Jaqueline está fazendo uma contribuição, né? O uso de multitelas quando falo, digito em inglês e precisa abrir o tradutor ao mesmo tempo. Exatamente. Vamos lá, vamos abrir o microfone. É unânime aqui que as pessoas responderam que sim, né, fazem uso do multitelas. E talvez nem soubessem, né, dessa nomenclatura, né, de multitelas, né, como para mim também não é uma coisa, como é uma coisa recente, né, então a gente está trabalhando com esse conceito novo, né, de multitelas, mas a gente acabava fazendo isso por vezes. Então, quem que quer contar alguma experiência de uso multitela aí? A Vanderleia já falou aqui, né, da sua experiência. Quem mais pode falar um pouco das suas experiências aí? Mas eu queria que falasse pelo microfone. Quem que gostaria de falar aí? Oi, professor, tá me ouvindo? Que é o Leonardo que está falando? Não, o Elbi de Caçador. O Elbi. Desculpa, Elbi, que o Leonardo também está com o telefone aberto. O Leonardo até fugiu do microfone. Pode falar, Elbi. Posso. No meu último emprego, eu trabalhei na Ford e eu tinha que, por muitas vezes, estar com um desenho de uma peça aberto, tá num chat com o pessoal de fora do país, em outra tela, e ainda lidando com mensagens do chefe no WhatsApp. Era constante, assim, eu tinha que trabalhar com duas telas, eu não conseguia ficar com uma só. Era mais de uma no mínimo. Também, assim, pegando esse teu gancho, Elbi, a gente vê, às vezes, colegas nossos, principalmente o pessoal que trabalha na parte financeira do trabalho, usando duas telas no computador, duas telas, uma com planilha de Excel, outra com planilha de texto, outra com site aberto, às vezes até três telas. Então, quem trabalha com design, com outros tipos de ferramentas, eles acabam utilizando várias telas e por uma questão do trabalho em si, da questão específica da atividade de trabalho. E também a questão do WhatsApp, né, que você está trabalhando e ao mesmo tempo respondendo questões do WhatsApp. Nós temos aqui o grupo do WhatsApp do Surfead, um grupo da garagem, e depois toda hora monitorando o WhatsApp. Isso faz parte do nosso cotidiano de trabalho também. Legal. Perfeito, é isso mesmo. Eu até levantei a mão aqui que eu sou um dos que... Eu não sou do financeiro, na verdade está faltando dinheiro. Não, estou brincando, não está faltando dinheiro não. Mas eu gosto de trabalhar com mais de uma tela. Né? Eu sou bem da área da informática mesmo e se eu pudesse ter mais do que duas telas, eu teria, mas o meu computador não permite que eu tenha mais do que duas. Eu tenho uma saída aqui, então eu uso um notebook e mais uma tela. Mas eu acho muito confortável usar várias telas, porque você realmente trabalha em várias coisas ao mesmo tempo, né? Fora o celular também, né? Então eu acho que isso é bem comum nos dias de hoje, né? Agora, o desafio para a gente é o quê? É fazer o uso, então, desse recurso, né? Ou seja, a gente tem esses vários equipamentos que muitas vezes o aluno leva para a sala de aula de fazer o uso desses recursos ao mesmo tempo, né? Então, tem que bolar estratégias
para fazer uso disso no dia a dia. Para quê? Para que realmente a gente consiga cativar mais a atenção do estudante, né? Muitas vezes, né, isso se torna um pouco difícil e é esse o nosso desafio, né? Usar esse recurso de multitela nesse cenário. Gente, a colega colocou ali agora, o Luiz Cláudio colocou, já vi o álbum. A colega Luiz Cláudio colocou a questão das telas nos carros. Eu sou assinante de redes conexão. Eu continuo ouvindo quando eu falo? Tá? Uma das críticas da matéria era que o carro tinha 8 telas no painel. E aí a crítica era justamente a questão de que como é que o motorista vai se concentrar em tanta tela no painel para poder dirigir. E que às vezes os botões é que dão mais facilidade do que o uso de tantas telas. Então, assim, dentro do carro, imagina assim, os carros mais modernos já estão vindo com essa questão da multitela, que é uma tela atrás do volante, com informações do carro, quilometragem, velocidade, etc. Uma tela mais ao centro do painel, que é a questão da multimídia, que é o kit multimídia do carro, câmera de ré, etc. Então, assim, os próprios carros mais modernos já estão vindo com essa questão do uso multitela, já absorvendo a questão do comportamento do usuário. E aí, a questão toda, e a outra colega colocou ali para nós também, a matéria que saiu no jornal recentemente, falando do uso multitela, a questão da matéria no jornal era o multitela, a questão do uso multitela e a concentração nas tarefas principais do trabalho. Eu trago tanto a questão do trabalho como a questão de dirigir, e uma preocupação que a colega colocou semana passada, né, quando ela está trabalhando lá com o material na frente, projetando, dando uma aula expositiva, e o aluno está com a tela do celular. Então, assim, essa questão do uso da multitela é a concentração no que é o foco do momento. Então, isso é um ponto importante, e é de cada um, né? É de cada um a questão, como diz a Bruna, assim, dá-lhe elasticidade cerebral. É verdade, vai de cada um. Então, tem gente que vai dizer assim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, olhar a televisão, olhar o celular, olhar o notebook. Então, assim, tem pessoas que têm mais limitação, e é normal, não tem nada de errado com isso, né? É de cada um essa questão de conseguir manter o foco em várias atividades ao mesmo tempo. Mas é uma tendência que não tem volta no comportamento nosso, e uma necessidade, por essas evoluções tecnológicas, do uso multitela, do multitelar. Então, passa a fazer parte do nosso dia a dia o multitelar. E aí, pessoal, quando a gente fala disso, né, não tem como não retornar e não recorrer àquela questão que a gente colocou no fórum também, né? A gente colocou no nosso livro uma chamada para o fórum falando da escola conectada ou desconectada, né? E isso tem tudo a ver com o acesso à tecnologia, né? E aí, sim, o aluno provavelmente tem o celular, mas ele não tem o acesso à rede, né? Não tem, então, sem acesso à rede, a gente dificulta o acesso à tecnologia em si, porque sem esse acesso eu não consigo fazer, então, a atividade que eu estou me propondo a fazer, por exemplo, isso que a gente está falando aqui. E só que é mais do que isso, né? E essa não é nem só acesso à rede na escola e tal, mas como eu estou compartilhando agora novamente, peço para vocês, quem já está com o celular na mão, que acesse o Mentimeter, e aí vem nosso próximo questionamento a respeito do acesso à informação. Pode colocar no máximo ali, por favor, Carlos. Isso. Que é o seguinte, nós temos, quando a gente fala de acesso, né, às tecnologias, né, a gente fala que a gente tem os nativos, que são aqueles que já nasceram, né, com a tecnologia, já nasceram na internet, digamos assim. Nós temos os imigrantes, que somos nós, né, não todos nós, né, alguns de nós. Eu, Carlos, com certeza. Vocês, talvez, nem todos. Que são aqueles que estão migrando para lá. E aí nós temos ainda aqueles excluídos digitais, né? Que tem o direito negado, desculpa,
que têm o direito negado de participar dessa realidade, né? E aí, então, o porquê que isso acontece, né? Por que que nós temos esses excluídos digitais, né? Se você pudesse dizer em uma palavra, né? Ou duas palavrinhas ali, como você descreveria, né? Esses excluídos digitais? E aí o Carlos vai compartilhar aqui a tela dele para a gente ver que palavras vão surgindo aqui diante desse questionamento, né? A gente vai fazer uma como é que é? Uma chuva de palavras? Uma nuvem, né? Uma nuvem de palavras, né? E aí já começam a aparecer algumas palavras aqui, né? Dos excluídos digitais, né? Por que tem alguns que estão que tem esse direito negado, né? Esse direito, a gente fala direito negado, né? Não é que todo mundo obrigatoriamente tem o direito de ter uma coisa ou outra, né? Mas a partir do momento que a sociedade tem isso, e uns têm porque outros não poderiam ter, né? Por isso que a gente fala desse direito negado, tá? E aí começam a aparecer aqui, ó, algumas palavras interessantes, ó. E uma que já apareceu mais do que uma vez aqui foi a desigualdade social, né? Apareceu aqui também a localização, né? Creio que, né, exatamente o Carlos falou aqui que seja por causa do difícil acesso. Apareceu aqui instrução também, pobreza, desconhecimento, inacessibilidade, globalização, falta de treinamento, falta de acesso, então, falta de interesse também apareceu aqui, recursos, prioridades, oportunidade, desmotivação, instrução aqui, falta de equidade, apareceu mais de uma vez aqui, né? Então, acho que a gente está estamos, acho que num caminho que é bem o que a gente pensa aqui também, né? A questão da desigualdade social, né? Isso é bem evidente, né? A falta de acesso para alguma parte da população, né? E eu acho que não é uma parte pequena, não é uma parte grande da população que é excluída desse processo, né, de uso dessas tecnologias por conta, principalmente, da desigualdade social, né? E aí eu acho que quando a gente fala especificamente das escolas, né, a falta de recurso é mais uma coisa social mesmo, né, que até foi colocado aqui, desigualdade social, né, uma questão de programas de governo, né, assim, né, a escola, eu entendo que deveria liberar a internet para toda a escola, mas aí, se você libera para todo mundo, aí ninguém consegue nem utilizar, né, a internet, né? Eu entendo o lado também da gestão da escola, né, mas era interessante que os governos conseguissem levar a internet para lá de alta velocidade, que não tivesse esse problema de não ter internet para todo mundo, né? Hoje, se você... Eu acho que isso é um problema bem real na maioria das escolas, até em universidades, assim, né? Hoje, se você vai na Universidade Federal de Santa Catarina, você não tem esse problema. Se você vem no Instituto Federal de Santa Catarina, você também não tem esse problema, porque você chega aqui e tem uma internet de altíssima velocidade que é compartilhada por alunos, professores, por todo mundo. Mas essa realidade não é a mesma e vocês fizeram esse depoimento, né? Quem gostaria de se pronunciar e, de repente, bolar uma solução para isso, para a gente? Ou, então, falar um pouco da sua realidade e nos dizer, nos dar alguns encaminhamentos sobre isso? O Diego está falando ali que escola pública mal e mal para professores, né? Exatamente, né, Diego? Gente, e isso não é longe, tá, gente? Isso da escola pública não ter acesso à internet é perto de capitais. Nós vamos fazer uma capacitação de professores na grande Florianópolis e aí tínhamos a ideia de fazer pelo Moodle, parte da capacitação, parte presencial e parte da capacitação era pelo Moodle e tivemos que mudar todo o projeto porque só tinha internet na escola
então eles só poderiam acessar quando estivesse na escola, deveria ser um por vez, não poderia ter cada um no computador, a internet não dava conta. Então, essa realidade de dificuldade de acesso à internet está bem perto da capital. E também lembrando, quando vocês colocaram ali dificuldade de acesso, localização, tem alguns programas de governo, como por exemplo a Universidade Aberta do Brasil, Rede ETEC Brasil, que o principal propósito é levar a educação aos lugares mais distantes. E quando na realidade acaba que nos grandes centros a gente tem bastante oferta de educação, e nos pequenos centros, ou nos pequenos lugares mais longínquos, digamos assim, principalmente norte e nordeste, ou interior da Amazônia, a gente acaba não tendo o acesso à educação, por mais que tenha programas, lá não tem internet suficiente para o programa poder ser atendido. A gente tem muita dificuldade. Com esse olhar do que vocês colocaram ali no Mentimeter e a pergunta do professor Igor, que é que gostaria de... A gente vai abrir o microfone aqui para falar um pouquinho sobre como é que vê essa realidade que a gente está discutindo, que é o acesso à internet e também a questão que nós colocamos aqui dos nativos, dos excluídos e dos imigrantes digitais. Olha que eu abro o microfone de alguém aqui, gente. Diego, vamos lá, Diego, abre o teu microfone. Obrigado, querido. Boa noite. Eu acho que... Estou ouvindo. Está ouvindo? Eu acho que um pouco disso é porque as escolas são mal projetadas. Eu vejo aqui na Grande Florianópolis, nós chegamos a ter uma escola do lado da outra e nenhuma das duas com bons recursos. Eu acho que se houvesse um planejamento melhor para a montagem dessas escolas, a gente poderia estar reduzindo o custo de manutenção de cada uma delas e estar investindo muito mais em materiais, tanto para os professores como o desenvolvimento dos próprios alunos. É uma ideia de maximizar o que se tem, né? Então, na verdade, em alguns momentos a gente vê isso acontecer, mas de forma muito pontual e não serve como... Deveria servir como exemplo, né? Tem um projeto em São Paulo, que se chama Escola Sem Paredes, né, que o Moran tratou isso quando eu fiz uma disciplina de doutorado na UFSC, e ele falava desse modelo de escola, o professor trazendo esse exemplo, que a história de não ter paredes, não ter séries educacionais, e sim momentos de aprendizagem e evolução. Claro que é um projeto diferente do que se está acostumado, e tudo que é inovador e diferente às vezes assusta um pouco, mas é ver o que os outros fazem e trazer como exemplo. Essa tua fala de que duas escolas juntas têm recursos limitados e acabam não sendo parceiras, quando assim, a união faz a força, né? A gente juntar as duas e juntas buscarem recursos que dê acesso às duas, e também tem o fato de ter duas tão próximas, tem que ver, às vezes, planejamento, né? Será que são necessárias duas escolas tão próximas, a demanda? Será que não tem um outro local em que a escola está fazendo falta, né? Um outro bairro que não é assistido? Tudo isso tem que se pensar na questão do planejamento. E quando se coloca uma escola, dá a estrutura necessária para ela. Já vamos abrir a vez do Luiz ali. Você quer falar, professor? Sim, é exatamente isso, né? O que você falou, Diego. É a questão do planejamento, né? Reforçado pelo professor Carlos, né? Às vezes acontecem algumas coisas, né, que parecem inacreditável para a gente, né? Algumas coisas que o poder público que era para zelar pelo patrimônio, né? Pelo uso do recurso direito, né? Não se planeja e faz duas escolas tão próximas assim, e causando esse tipo de transtorno, né, duplicando o recurso que poderia estar sendo melhor investido. Acho que foi muito boa a sua colocação. Então, o Luiz também pode contribuir, Luiz, com a gente? Dá tempo sim. Vamos lá, pode abrir esse microfone e falar com a gente. Não está saindo o áudio, Luiz. Ah, que pena, Luiz. Tá, tenta ver um outro microfone aí depois, de repente. Tá, se tu quiser colocar
o texto rapidamente aí, a gente pode ler ele aqui para todos, tá? Ou, porque aí sem o microfone, de repente pegar um microfone de celular, ali de repente funciona, tá? Pessoal, a gente vai trocar o código aqui do Mentimeter, tá? Deixa eu só pegar o código aqui, só um instantinho. Pessoal, coloquei ali o código, o Carlos vai colocar também no chat, para a gente vir para umas outras perguntinhas aqui, tá? O código é 28863, tá? Acessem lá o Mentimeter com esse novo código ali, ok? Para a gente fazer umas pouquinhas perguntas para vocês, tá? Quando a gente fala de cultura, já começaram a responder, né, seus danadinhos, mas ok. É aquela mesma pergunta que a gente colocou antes, tá? É que agora que era o ponto. Quando a gente fala de cultura digital, a gente está falando especificamente, gente, de comportamento, tá? A gente está falando de comportamento. Porque quando a gente fala não é de cultura digital, né? Cultura digital, sim. Mas quando a gente fala de cultura, é uma coisa que é influenciada que influencia o comportamento, ou o comportamento é influenciado pela cultura. E nós estamos vivendo a era digital, então disso foi cunhado o termo de cultura digital, tá? Então aí a gente vem com uma pergunta, né, para vocês, nesse cenário da cultura digital, que é o que influencia o comportamento no uso de multitelas, né? O que vocês acreditam que influencia ou que gera esse comportamento no uso de multitelas, tá? A gente fez uma questão de múltipla escolha para vocês ali, e aí as opções, se vocês acharem que não é nada disso ali, vocês colocam a opção outros, tá? Se vocês acharem que não é nenhuma dessas respostas ali. Mas as opções que a gente colocou a influência desse comportamento é a evolução tecnológica, a sociedade de consumo, o marketing digital, ou as facilidades em geral, ou então é outra coisa, não é nada disso. Tá? O que influencia o comportamento, né, no uso de multitelas? Aqui se tá travadinho aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, tá compartilhando aqui já. Bacana. Boa parte das pessoas tá se pronunciando. Opa, ele saiu, cara. Não, saiu a sua tela. Acabou agora o compartilhamento aqui. O Carlos vai compartilhar de novo aqui o resultado preliminar aqui. Boa parte das pessoas está dividida ali entre evolução tecnológica, né? Que essa evolução é que está influenciando no uso de multitelas. Vamos ver aqui se está compartilhado. Demora um pouquinho para carregar, mas ele vai carregar aqui. Tá aqui a maioria aparecendo aqui, está bastante dividido entre evolução tecnológica e facilidades em geral, né? Isso tem influenciado o comportamento no uso de multitelas, né? Ou será que é
os recursos não, os recursos que a gente tem tá gerando esses novos comportamentos, né? O que será que vem primeiro, né? Será que é a evolução tecnológica mesmo que gerou esse uso de multitelas? Ou será que a partir do momento que a gente estava com essas multitelas na mão, começamos a utilizar elas, criando esse comportamento, né? O que vocês acham que veio primeiro ali, né? Ou então facilidade em geral, será que está tudo envolvido? Então, diga lá, Adriano, seria um pouco de cada? Então fale para a gente aqui um pouco, como seria esse um pouco de cada? O Adriano está com o microfone, Adriano? Boa noite. Estão me ouvindo? Perfeito. Eu acho que poderia ser considerado um pouquinho de cada, não apenas a evolução tecnológica, que foi a alternativa que eu marquei, mas se formos considerar, no geral, desde as facilidades para você conseguir a tecnologia que hoje, por exemplo, um aparelho, um celular, com um bom funcionamento, um funcionamento normal e simples, tu consegue com R$400, que é uma facilidade. Antigamente, esses aparelhos eram muito caros, né? A evolução em si, que foi muito rápida, as tecnologias de 2006 para cá, em 10 anos, que é um período também bem pequeno, tem muita coisa que de 2006 que a gente nem utiliza mais, né? De um ano já de evolução, as coisas mudam. Então, é tudo muito rápido. E também a sociedade de consumo, né? Que além do marketing digital, que são coisas que eu considero que influenciam, de uma maneira geral, para esse uso do nosso comportamento para as multitelas, no caso. Acho que seria mais ou menos isso. Adriano, fala um pouquinho, já que você está com o código aberto, o teu uso do multitela. Como é que tu faz o uso do multitela? Exatamente. Eu queria ter participado antes, mas como eu estava fazendo a torrada, não foi possível. Mas agora eu posso participar. Assim, na minha formação, minha área de formação é jornalismo. Então, a questão do uso das multitelas é muito normal. Porque, assim, eu estou com, muitas vezes, 2 ou 3 telas abertas, fazendo a edição de uma matéria, por exemplo, em que eu pego um pedacinho de algo numa tela, na outra tem a gravação de uma pessoa que eu estou ouvindo, e no celular ou num outro computador tem o texto que eu vou colocar em cima daquelas 2 primeiras telas. Então, é algo que é utilizado bastante, porque eu preciso utilizar as 3 para poder fazer o serviço. Numa, tendo as imagens que eu vou utilizar, na segunda, tendo o áudio da pessoa que eu entrevistei, e na terceira, tendo a minha fala, o meu texto que eu vou utilizar com esse áudio. E 3 ainda é um número pequeno, porque dá pra gente usar muito mais. Pode ter a televisão acima de mim, para eu ver o que está acontecendo de novo. Posso ter um outro celular também conectado no WhatsApp com alguém que possa estar me passando uma informação nova. Então, a questão de utilizar multitelas é muito normal. E a gente, às vezes, se pega utilizando 3, 4 telas, e é normal hoje, né? Acho que é muito difícil a gente não trabalhar hoje com multitelas. Vai muito da profissão, né? Na tua profissão, no caso, justifica bastante o uso. Como eu falei antes, alguém que trabalha em área financeira ou área que mexe com planilhas também justifica bastante o uso. E a tendência é que a necessidade vai fazendo com que a gente aprenda a fazer o uso da tecnologia, né? Então, quando vocês colocaram, muitos ali colocaram, ficou quase que igual evolução tecnológica e facilidade de uso. E que ficou quase parelho ali nas postagens de vocês, nas respostas de vocês. Então, essa facilidade de uso faz com que a gente faça uso da conveniência tecnológica, ou seja, dos recursos tecnológicos que estão sendo disponibilizados para a gente, né? Então, bacana a tua apresentação. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Só um instantinho. Eu quero, vamos ver se a Veridiana fez um comentário aqui que eu achei interessante. A Veridiana falou que tem uma pressão para se usar as tecnologias. E teve gente aqui também que concordou. Veridiana, não queres
expor um pouquinho mais para a gente a respeito dessa pressão sofrida, ou então se é você que está pressionando para utilizar, quer explicar um pouco melhor sobre isso? Que chique, ela está assistindo nossa aula, participando da aula em um café. Que chique, manda esse café para nós aqui que a gente está querendo. A Vanderlei. Então vamos pegar aqui a Vanderleia. Vanderleia concordou. Vanderleia concordou. Então, Vanderleia, coloque então o seu ponto de vista a respeito disso, já que você concordou com ela. A Vanderleia também está sem microfone, Vanderleia? A Vanderleia está só no escutando aqui também, mas tudo bem, tudo bem. Bom, já que a Vanderleia realmente falou aqui desta... Eu posso... Só um instantinho, pessoal. A Vanderleia, né? Pode sim, a Bruna. Então tá, Bruna. Então, vem dar um exemplo para a gente aqui. Pelo chat mesmo? Então coloque aí. Se você conseguir digitar rapidinho, pode digitar. Ontem, a Veridiana ontem tive um exemplo de pressão na compra de ingressos do Beto Carreiro. Desde 1º de maio, compra somente... Pois é. Mas é uma pressão porque agora eles só vendem online, então. Pois é. E realmente, né, tem algumas situações que é somente através da internet. Inscrição para qualquer curso do IFSC somente online. Tá certo, isso também é verdade, pessoal. Só que, no caso do IFSC, você pode se dirigir até qualquer campus que sempre há preparado lá um computador para que você faça a inscrição lá na escola, tá? Não é por falta de ter um computador com acesso à internet para fazer, porque vocês podem ir até a escola, ok? Deixa eu ler aqui, então, o depoimento aqui da Vanderleia. Pois é, a Juliana está falando aqui também que a chamada e nota somente no professor online do Estado, ó, também já tudo informatizado, né? A Vanderleia falou, então eu penso que somos quase que forçados a usar as multitelas para poder realizar diferentes tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, no meio de uma aula, é mais prático usar o celular para tirar uma dúvida do que pegar o dicionário. Exatamente. É isso, né? Mas essa forçação, né? Eu não sei se isso é uma pressão, uma forçação. Na verdade, é uma facilidade, né? É uma facilidade. Eu não sei se é muito como uma pressão, né? Talvez ali a questão do ingresso, né? Eu sou obrigado a comprar o ingresso online, né? Isso sim acaba, né, de repente limitando, né? Mas, né, nós estamos vivendo uma nova era, né? Uma era em que é tudo digital, né? Então a gente não tem mais como fugir disso, né, pessoal? Assistir as web práticas, exatamente, Welber. É obrigado a fazer online, né? O assistir a web prática é online, e a questão da facilidade da interação conosco aqui, até porque a gente abre daqui um pouquinho um tempo para poder tirar dúvidas, vocês poderem facilitar para vocês, né, fazer as tarefas, as atividades. Aí tem a facilidade, a gente fala da questão da tecnologia, né,
de você rever depois em casa, com o tempo, a web prática realizada. Então, às vezes tem pontos que a gente tratou aqui na aula de hoje, nesse momento nosso, e que você quer rever esses pontos. Então, essas facilidades que a tecnologia traz para a gente. E quando a Vanderlei está falando lá da pressão, e o professor falou, e outra colega também colocou aqui, pode ser uma facilidade o uso da compra online, né? Pode ser uma facilidade, e tem vários aspectos embutidos aí, né? É a facilidade, é mais econômica, é menos gente envolvida, né? Menos intermediários, então tem uma série de pontos. Para o dono do empreendimento, é menos comissionamento que ele paga, ele pode até justificar que com isso ele pode melhorar o preço para o consumidor final, se é que melhora, não se sabe, né? Mas assim, pelo menos essa deveria ser a questão. Obrigado, Alan. Então, assim, a gente consegue trabalhar usando recursos tecnológicos, a gente consegue trabalhar de forma mais produtiva. E aí tem as questões de assim, envolver menos pessoas, envolver menos usuários, ou melhor, ter mais usuários, envolver menos trabalhadores no processo. Então, para dono do empreendimento, em escala, é economia. Mas aí tem que ver também a questão da qualidade, né, do que está se oferecendo. E também o acesso. O fato de meio que forçar a barra para compra online, pode ser que tenha pessoas que não tenham acesso online para fazer a compra. Tem que ir num café, como a Veridiana está indo num café para assistir nossa aula, né? Tem que ir num café para poder fazer a compra do Beto Carreira, ou ir na internet de um amigo, de uma escola. Então, assim, tem que ver o quanto a tecnologia está te cerceando ou está te facilitando, né, no processo de vida social, de vida educativa, etc. E aí, então, para estruturar um pouco essa... A questão do Uber é só online, tu não tem como chamar o Uber por telefone, bem colocado. E eu uso uma plataforma digital que é o celular, né? Então, para você poder... eu tô tentando ver meu áudio. Então, para você poder fazer o uso do Uber, só tendo um celular. E ainda tendo um cadastro, né? Não é simplesmente chamar um celular como se chama um táxi via telefone, um número de telefone que você liga. Você tem que ter um cadastro. Agora que eles já facilitam o pagamento em dinheiro, mas até bem pouco tempo era só com cartão de crédito já pré-carregado no aplicativo. Então, assim, a gente vê como facilidades. Pode ser que para uma pessoa ou outra isso seja uma dificuldade. Alguém que tem dificuldade no uso de aplicativo, que usa o celular somente para falar e eventualmente mandar mensagem, e não faz outros usos do celular, para esse perfil de consumidor, o Uber é um fator limitante, porque ele não está acostumado com o uso do aplicativo, com o uso de usar cartão de crédito no celular, então talvez seja um fator limitante. Fica mais prático para ele ligar para um táxi, para uma companhia de táxi. Então, por isso eu digo assim, o cuidado com a tecnologia é ver se ela está te facilitando a vida, como a maioria de vocês colocou naquela pergunta anterior do Mentimeter, se ela está te facilitando a vida, ou se ela está te cerceando de fazer uso de algo que você gostaria, mas por ser tecnológico, você acaba tendo receio, ou medo, ou acaba não fazendo uso. Ou até os dois, como disse a Jaqueline, né? Depende do ponto de vista, de que contexto você está, de que tecnologia você está falando, de que serviço a gente está falando. Até vou fazer uma atualização do Uber, agora parece que eles estão fazendo uma atualização que vai ser possível abrir direto pelo computador o Uber, tá? Não é só mais pelo celular. Não sei se já está valendo, mas eu li uma notícia sobre isso, tá? A Elina colocou aqui que já está sendo feito o uso por net. Deve ser pelo computador. Então em Curitiba. E tem o Uber Eats também, né? Que você pode pedir comida e o motorista de Uber te traz a comida em casa. Eu tenho o app do Uber Eats. Né? De verdade, não fiz uso ainda. Quando eu peço, geralmente eu uso o iFood. Mas tem o Uber Eats, sim. Tem em Florianópolis também, tá? Ele funciona aqui. O Uber Eats. Não fiz uso não, mas eu tenho aplicativo e dá para você, via Uber Eats, você paga e o motorista do Uber traz a comida para você em casa. São as facilidades aí que estão surgindo, as tecnologias, né? E isso faz parte da vida, da nossa vida cotidiana, cada vez mais. Desculpa, eu só botei mudo aqui para passar um recado para o Carlos. Mas acho que foi o Adriano mesmo, né? Aqui vocês estão, o Adriano e outros aqui acabaram comentando, né? Sobre como era a aula
antigamente, né? E é bem isso, né? Eu lembro exatamente, é como se era acontecendo comigo que vocês estavam falando, né? De que, pô, o professor escrevia um monte no quadro, a gente ficava lá até o final, às vezes o professor batia o sino, tinha que ficar lá copiando, pensando que tinha que chegar em casa logo, porque tinha que almoçar, estava morrendo de fome, era uma loucura isso, né? Mas voltando pro ambiente escolar, né? Pro ambiente acadêmico ali, do uso de multitelas e dos aspectos pedagógicos relacionados ao que a gente está vivenciando agora, a gente trouxe mais uma questão para a gente compartilhar lá no Mentimeter, tá? Então, podem acessar o Mentimeter naquele mesmo código ali, que é o 28863, que o Carlos vai explicar para a gente aqui o que a gente tem de pergunta aqui para vocês. Já compartilhei a tela ou não? Gente, a pergunta é, considerando então a convergência e a prática pedagógica, como os recursos são usados na construção coletiva do conhecimento? Dirige uma palavra ou uma frase curta. A ideia é você colocar para a gente de forma positiva ou negativa como é que os recursos tecnológicos são utilizados para construir conhecimento. E sempre tendo né? Então, tecnologias para a educação. Então, com esse olhar de vocês para a educação, de que forma os recursos tecnológicos hoje são utilizados de forma coletiva, para a construção coletiva do conhecimento. Como exemplo, né, a plataforma Moodle, que a gente trabalha na construção de materiais didáticos e compartilha esse material didático com vocês. Né? Então, como exemplo, né, uma plataforma de interação. Então, hoje, de que forma a educação tem utilizado, de maneira geral, os recursos tecnológicos de forma coletiva para a construção do conhecimento? Eles podem colocar palavras ou frases e a gente vai estar socializando aqui com vocês. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Porque eu não estou conseguindo compartilhar. Seu robô de tela. Eu estou com o áudio aberto, né? Então aqui vocês colocam para a gente principalmente interação, o compartilhamento, né? Google Classroom, que é um exemplo de usabilidade, né, das ferramentas, né? Estimula a busca, então, ou seja, facilita de forma coletiva uma pesquisa, incentiva a pesquisa, estou colocando aqui, compartilhamentos rápidos, facilita flexibilidade na construção, o compartilhamento de materiais. Eu só respondo aqui que vocês mais colocam aqui a interação. Então é bacana que tem a interação entre os pares, entre os grupos de pesquisa, entre os alunos, entre professores, né? A praticidade, então realmente as tecnologias têm trazido praticidade na construção do conhecimento. Alguns colocam também a questão, que não tem sido tão pontuada, né? Mas a questão da dificuldade, né? Então, assim, é precária, alguns colocam precária, mas também colocam os acessos rápidos, as conexões mais rápidas, o compartilhamento de materiais, a própria convergência, né? A acessibilidade, perdi que me mudou, pertencimento ao EAD, é isso? Pertence ao EAD. Retence? Não entendi, desculpa. Vamos achar aqui para poder falar sobre isso. Fazer questionamentos, conexões, novidades, né? Interesse. Então, assim, tem vários pontos que coloco aqui. Conexão, praticidade, abrangência, convergência, autonomia. Isso é legal, dá mais autonomia para grupos, para duplas, para trios fazerem trabalhos. Eu lembro assim do uso, né? Por exemplo, a gente tem conseguido, eu sou coordenador de curso, e a gente conseguiu já em dois cursos que eu coordeno, fazer as orientações de TCC
utilizando ambiente virtual. Então, cara, poderia dizer assim, antes poderia estar usando o Skype, né? Mas nós abrimos, através desse recurso que nós temos aqui, que é da Web Prática, que é a Web Conferência, nós conseguimos criar sala para os professores poder orientar alunos. Lembrando que nós tínhamos uma turma de 40 alunos no Rio de Janeiro, depois 25 alunos em Joinville, mais 25 em Chapecó, mais 25 em Tubarão, mais 25 em Florianópolis. Então, assim, um número de alunos razoável em cada cidade, e todos esses alunos entrando em processo de orientação de TCC. Então, através do uso de recursos tecnológicos, que nos fazia a orientação de TCC. E vencemos ainda mais uma dificuldade, que foi as defesas dos TCCs que a gente fez via webconferência, podendo estar o aluno numa cidade, os membros da banca na mesma cidade ou em outro local, e a gente aqui da coordenação participando desse processo de defesa de TCC, utilizando então recursos tecnológicos. Então, olha quanta facilidade que tem trazido no compartilhamento de conhecimento, na construção de conhecimento, o uso de recursos tecnológicos. E vocês, enquanto profissionais da educação, nas diferentes atuações que têm, poderão também fazer uso de recursos tecnológicos e utilizando essa questão que vocês colocam aqui da interação, da praticidade, da flexibilidade. Então, todas essas questões aqui, aqui agora eu peguei a palavra que tinha colocado, retém-se a EAD. Né? Então, assim, eu não consigo ver se é positivo ou negativo o que foi colocado ali quando diz retém-se a EAD. Me parece que é negativo, no sentido de que fica muito a questão do uso da tecnologia fica muito voltado para quem trabalha com EAD. E quem não tem esse envolvimento com EAD fica um pouco mais ausente da tecnologia. Mas isso vai depender das facilidades que se tem no ambiente de trabalho. Desculpa, falei, tava mudo, né? Tava escutando só. Desculpa. O Adriano falou aqui do retense, retense a EAD, então, se minha percepção estiver errada, Adriano, você me corrija, mas eu acho que há uma percepção de que essas tecnologias, essas coisas um pouco melhores, estão mais na EAD do que no ensino presencial. Eu acho que é meio que nesse sentido, né? Só que, que, na verdade, as coisas estão melhores preparadas na EAD, né? Só que o que acontece é que no ensino à distância, a gente tem uma lógica um pouco diferente do ensino presencial, né? Que há toda uma preparação prévia, né? De meses de trabalho antes de iniciar cada unidade curricular. Então, tem sim uma preparação prévia e um esforço maior. Enquanto que o professor do presencial, ele meio que vai para as aulas e se vira lá no que você precisa fazer, né? Então, aí fica um pouco mais difícil você trabalhar recursos um pouco mais elaborados nesse sentido, né? Mas dá sim para usar esses recursos, né? Hoje a gente usou um pouco essa ideia dessas pausas, né? Enquanto a gente está falando de um assunto, para realmente incorporar o que o estudante pensa e tem ali para contribuir, fazer essas pausas e chamar a atenção, tá? Eu acho que era mais ou menos nesse sentido. E aí, então, nós estamos aqui com o nosso tempo um pouco até apertado. Eu queria, então, trazer uma experiência, ou pode ser o Carlos, de um relato que fez aqui um parceiro nosso aqui da EAD, né, do Serfead, né, não só da EAD, que é de uma professora que estava enfrentando bastante problema com o uso do WhatsApp, do Zap durante as aulas. Então, o que ela fez, né? Ela começou a utilizar o WhatsApp como um recurso da aula dela. Então, o que ela fazia? Ao invés de criar apresentações no quadro
e mostrar o conteúdo, o que ela fazia? Ela criou um grupo do WhatsApp e jogava os materiais direto no WhatsApp. Então, por exemplo, enquanto ela estava na aula, ao invés de passar uma apresentação, ela jogava esse texto no grupo. Quando ela precisava passar uma imagem, ao invés dela passar a imagem no projetor, ela passava a imagem direto no WhatsApp. Então, o aluno era obrigado a acessar esse grupo para poder acompanhar a aula, ver as imagens, né? E aí ele não deu tantos detalhes assim de como era essa aula, mas dá para imaginar então que alguns recursos a gente pode colocar, textos, imagens, né? Alguns outros recursos um pouco mais estáticos, né? Eu acho que com o vídeo não daria, né? Imagina lá uma sala com 40 alunos e 40 alunos assistindo o vídeo sem ter um curso presencial, Juliana. 40 alunos assistindo o vídeo no alto-falante do celular, né? Não daria, né? Teria que ser todo mundo com fone de ouvido, né? Não ser assim, senão não teria como fazer. Então, essa professora usava esse recurso por conta disso, porque ela percebeu que todo mundo estava usando o WhatsApp, todo mundo estava conectado. Só que aí a gente volta a esses aspectos que a gente falou antes, né? Nesse caso específico, eu acho que era um curso de contabilidade, né, Carlos, que ele falou. A disciplina era de contabilidade, então era provavelmente ou era de um curso técnico ou então de uma graduação, né? E aí provavelmente a universidade oferecia a internet para todos, né? E como todo mundo tem celular, ela conseguia fazer esse tipo de atuação, né? Então é isso, tentar pegar esses recursos e de uma forma ou de outra você tornar ele útil na sua sala de aula. Essa poderia ser uma abordagem para vocês utilizarem, por exemplo, usar o celular como uma segunda tela. Você poderia usar a primeira tela, o projetor, só que aí para alguns recursos você disponibiliza pelo celular. Pode ser assim no caso do Mentimeter, pode ser um grupo do WhatsApp, pode ser o Kahoot, né? Provas objetivas do Mentimeter, no caso não dá, né, Adriana? É porque o Mentimeter ele é mais de consulta aberta, né? Você não sabe quem é que está respondendo aquilo, né? Aí teria que ser alguma outra ferramenta, né? Poder usar o próprio Moodle, né? Para fazer isso, usando os questionários do Moodle, né? Ou tem outras ferramentas também. Vocês vão acabar vendo algumas ferramentas também durante as nossas webpráticas aqui das próximas disciplinas também, tá? O Kahoot é excelente, né? A gente achou bem interessante também de usar aqui, vocês usaram na outra aula, né? E que vai pontuando, né? É sempre legal. Eu sou bastante competitivo, né? As coisas que eu vou fazer, eu sou competitivo. Então, eu gosto de ir fazendo, vendo a pontuação, as pessoas vão se esforçando, né? Mas também não pode deixar muito... Eu sou competitivo, mas eu acho que a gente não pode deixar também muito forte isso da competição, né? Tentar levar sempre de maneira bastante leve, porque vencedores são todos aqueles que aprendem, né? Cada um no seu ritmo, tá? Então era essa a experiência que eu iria contar. Falei pro Carlos, talvez contasse, dominei o negócio, desculpa, Carlos. E aí a gente fica agora com esse tempo para que, se alguém tiver alguma experiência de uso, seja de alguma ferramenta ou de alguma experiência desse tipo de uso de tecnologia, que queira compartilhar de tecnologia que utilizou em sala de aula ou para algum curso, né, diferente que tenha feito e que queira compartilhar com os colegas. Se não, ou além disso, a gente também queria disponibilizar um tempo aí para que quem tiver com alguma dificuldade com relação à atividade 2, que pergunte para a gente, que a gente já pode tentar aqui juntos dar alguns encaminhamentos. Ok, é isso, Carlos? Só vamos fazer uma sequência desses encaminhamentos. Primeiro, respondendo aqui ao Luiz a questão do curso de Direito totalmente online. Luiz, eu não sou da área do Direito, então fica difícil para mim ou para o professor Igor responder se isso um ou outro pode, deve ser totalmente online, totalmente EAD. Mas aí a questão da área e a OAB que se manifesta em relação a isso, né, se é conveniente ou não que o curso seja totalmente online.
eu entendo que os conteúdos teóricos em si, não vejo nenhum problema. Eu não tenho conhecimento das questões mais técnicas do curso para poder falar da questão dele ser EAD ou não. Ficaria fora da casinha para mim, né? Então, assim, eu não vejo problema nenhum quanto ao conteúdo. Só se tiver alguma coisa muito objetiva. Por exemplo, os cursos de enfermagem, ele não pode ser 100% EAD. Né? Então ele tem que ter, acho que no mínimo 30% do curso, ele tem que ser presencial. Os cursos da área de enfermagem, técnico de enfermagem ou curso superior de enfermagem. Mas é por uma questão bem específica do curso. Então, como eu não tenho conhecimento sobre as especificidades do curso de Direito, fica difícil opinar, né, se ele pode ou não ser totalmente EAD. No geral, não vejo problema nenhum, não. Né? O que vale, quando a gente fala de curso, às vezes assim, se eu falar que não poderia ser EAD, eu queria dizer que EAD não tem qualidade, ou que não é tão bom quanto o presencial. E na prática a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que a gente tem excelentes formações EAD, e se a gente olhar as avaliações dos cursos, os cursos EAD têm tido melhores avaliações do que os cursos presenciais. E quando eu digo avaliação, é avaliação feita pelo MEC mesmo. Né? Então muitos dos cursos EAD têm tido avaliações superiores aos cursos presenciais. Então, seria um contrassenso eu dizer que não. Mas eu acho que tem que ver mesmo a especificidade do curso. Depois, na sequência, o professor Igor falou, se alguém quiser falar um pouquinho aqui sobre a sua experiência no uso, foi isso que colocou na sua experiência no uso multiplataforma. Multitela, desculpa. Tudo bem? Estou esperando aí alguém queira se manifestar. Se não, gente, a gente abre também, eu acho que deveriam ter uma disciplina voltada somente à tecnologia. Deveríamos nós aqui, nós com vocês, é isso, Luiz? Aqui é só tecnologia, poxa, é um curso de tecnologias. Não, desculpa, não entendi isso, desculpa. A gente abre espaço, também me refiro ao modo geral. Sim, na escola, de uma maneira geral, a gente até tem, sabe, na nossa pós aqui, de forma inovadora, com vocês, a gente mudou diferente das outras pós-graduações que a gente tem. A gente discutiu isso em reunião diária, da área de tecnologias, na semana passada. A gente mudou no sentido de que todas as outras pós-graduações que a gente oferece aqui no CEFEAD, e não são poucas, a primeira unidade curricular é Introdução ao Moodle, ou Introdução às Tecnologias, né? É uma unidade de 20 horas, mais introdutória, para sanar dúvidas do uso das ferramentas tecnológicas que vão ser utilizadas ao longo da formação. E a gente não sabia toda a efetividade, né? Se estava realmente surtindo o efeito a que se propõe a unidade. E nessa unidade nova, nesse curso novo, que é o nosso, que a gente está em andamento, a gente optou para, na aula inaugural, a gente fazer uma ambientação, que aí foi feita e está gravada lá a ambientação da aula inaugural. Quem ainda não assistiu deve, porque tem uma série de orientações lá. Então lá tem uma ambientação do uso do Moodle. Depois da primeira unidade curricular, ela também fez, em vários momentos, a ambientação. Então professor, olha o cabo de fone, por gentileza. Tá? Para mim está sendo algo que eu tinha aqui. Tá. Um ruído, né, Adriano? Mas, então, a gente mudou nessa unidade curricular, a gente colocou, em vez de fazer uma unidade específica de introdução ao Moodle, a gente colocou isso como conteúdo, primeiro da aula inaugural e depois como conteúdo da primeira unidade curricular. Então já foi uma diferença que a gente fez, já é uma inovação de tentar não ter uma unidade específica de ambientação. A gente tem que ver a efetividade. Mas é importante, a gente percebe que todos os cursos que a gente tem alunos que já tiveram acesso ao Moodle anteriormente e alunos que nunca tiveram acesso, que é a primeira vez. E aí tem um pouquinho mais de dificuldade, o que é normal. Então a gente tem que trabalhar sempre para atender todos os públicos, né? E com isso a gente tem feito, tentamos nessa nossa formação fazer diferente para ver como é que fluiria. E a gente entendeu que fluiu bem. Agora a gente está vendo como é que vai ficar, se a gente vai mudar nas outras ofertas do CEFEAD, ou se a gente mantém no formato que está. Então a gente está tentando, a gente está inovando,
esse grupo aqui, a nossa pós-graduação, ela é nova para nós, professores, todos nós professores, o curso é novo, é a primeira oferta, é novo para vocês, então uma experiência compartilhada de construção coletiva do conhecimento, esse nosso formato, né? A web prática é um modelo novo, o que a gente se propõe? Que a cada web prática a gente traga recurso tecnológico novo, pode não ser novo para um ou outro dentro do grupo, mas para a grande maioria é um recurso novo, ou que a gente discuta formas diferentes de trabalhar o que já se faz. Então a gente tem tentado fazer uma web prática que seja diferente, que seja fora do comum, que não seja uma aula expositiva, que se não de PowerPoint vem aqui e se fale. A gente tem procurado também trazer o aluno para dentro da sala, no sentido de participar, de abrir a voz, abrir o microfone do aluno, estimular o aluno a participar, a falar na aula, né? Então, assim, a gente tem feito isso de uma forma um pouco diferente. Não é uma coisa completamente nova, que a gente puxa o aluno, estimula o aluno a participar da aula, né? A gente faz o presencial, a gente faz nas outras pós, mas isso é com o propósito que nessa pós-graduação tem que ser assim, a gente quer que seja assim, e vocês têm dado um feedback muito legal, que vocês participam, vocês gostam de falar, vocês gostam de contar a experiência de vocês, e a gente acha isso muito importante, porque é a construção coletiva do conhecimento. Então vocês têm que continuar nesse ímpeto, né, com essa proposição de vocês, isso é muito legal, estimula os colegas de vocês também a participarem mais, né? A gente vê assim, como um falou lá, eu quero falar a minha experiência, o outro, posso falar a minha experiência também, a gente poder ter esse espaço coletivo. E a experiência de um é uma fonte de inspiração para o outro na sua resolução ou na sua prática profissional. Isso tem sido muito legal. Gente, eu abro agora aqui para vocês, se tem dúvidas sobre as tarefas que a gente tem, lembrando que enquanto o encontro de web prática nessa unidade Cultura Digital, a gente finaliza hoje. Lembrando, então, enquanto a prazos, a tarefa 1, que é o nosso fórum, que dentro do fórum tem 3 postagens para vocês fazerem. Então, lá na tarefa 1, a finalização da tarefa 1, ela vai até o dia 9, que é quarta-feira da semana que vem. E a tarefa 2, que é onde você tem que fazer um texto, uma produção textual, né? Aquela ali vai até dia 16, a gente tem um prazo maior, além de terminar a unidade curricular, a gente tem um prazo maior até o dia 16, até porque entraram alunos depois, alguns já não estavam ainda se ambientando e tal. Então, para contemplar todos esses nossos novos colegas de grupo aqui, dessa construção coletiva, a gente tem um prazo maior até o dia 16 e esticamos para todos os prazos, né, até o dia 16, para poder fazer essa tarefa. Se tiverem dificuldade nas tarefas, procurem a gente, que está à disposição para auxiliar vocês. Vamos ver, Karina, eu pedi, como não sou no momento, vamos fazer a aplicação desse questionário. Pessoal, teve uma pessoa que postou lá no fórum a respeito de dúvida com relação ao seu trabalho da atividade 2. Sempre que vocês forem postar alguma dúvida a respeito dessa atividade, coloquem lá também, além da dificuldade que está tendo, qual é o resumo, né, o título e o resumo do desafio de vocês. Aí a gente consegue orientar mais diretamente, tá? O que vocês estão, a dúvida que vocês têm. Ok? Só mais para a gente poder responder já diretamente e não ter que ficar perguntando novamente para vocês sobre essa atividade 2 ali, ok? E, Karina, sobre você não está trabalhando no momento, e aí você tem que fazer uma aplicação. Lembrando que a gente colocou ali para essa aplicação do questionário de até 3 pessoas, tem que ser um questionário grande. Então, tu pode fazer, como é um ensaio, né? Primeiro, assim, na unidade 1, você definiu um problema lá a ser pesquisado, identificou um problema a ser pesquisado. Com a gente, queria que você identificasse melhor o público-alvo que está relacionado a esse teu problema. Então, se o teu problema ele não está envolvendo o aluno, está envolvendo o teu ambiente profissional, desculpa, você não está trabalhando no momento, então não envolve aluno nem profissional. Teria que ver a possibilidade de uma escola, de uma sala de aula, ou de um grupo que possa ser o mais próximo possível do teu público-alvo. Mas, assim, não tem a necessidade pontual de que tenha que ir até uma escola fazer aplicação se você não tem acesso a uma escola ou a uma empresa, né? Então, o teu público-alvo mais próximo. Se o teu público eu não sei do teu problema de pesquisa, né? Mas se eles são alunos, por exemplo, talvez seus sobrinhos, talvez os filhos de uma amiga sua, é um público mais próximo desse público que você identificou como da abrangência do teu problema.
Claro, pode sim, tranquilo. E também assim, Alessandra, pode mudar. Quando vocês identificaram e aí pensaram em mudar, claro, quem fez lá a primeira postagem e aí pensou, eu já fiz, quero mudar. No trabalho, na tarefa em si, não. Mas lembrando, porque já está postado, então vocês não tem uma limitação de postagem por semana. Mas na semana seguinte, a gente limitou postagem por semana. Se você perceber, na semana seguinte você pode fazer uma segunda postagem. Então tem um limite de postagem, mas aquele limite de postagem na tarefa, ele é semanal. Se você postou naquela semana e você mudou a ideia, na semana seguinte você pode fazer uma nova postagem no fórum. No outro não. No 2 você já não tem mais chance. Aí já postou. A gente botou quantas? Pode substituir. Da tarefa 2, ele pode substituir. Quando colocar lá, vai sair a primeira e vai prevalecer a segunda. Então, o pessoal que tá mudando um pouco, até o Alan me perguntou aqui, vocês podem, se vocês limitar um pouco melhor o problema de vocês, o desafio de vocês, não tem problema. Façam as adaptações de texto. Então, se o desafio de vocês mudou em relação ao que você fez na unidade 1, você aqui descreve melhor esse desafio, já considerando essas limitações que você fez. Né? E lembrando também que nessa parte onde você vai colocar o seu desafio, você vai fazer também a relação desse desafio com o contexto da cultura digital. Então, lá no modelo de trabalho que a gente colocou na atividade 2, tem lá os quadros que você precisa preencher. Tá? Então, vai colocar lá primeiro o seu desafio. Se você vai usar exatamente o mesmo que está na outra unidade 1, é praticamente aquele quadro que você vai trazer para cá e vai incluir um texto, né, vai dar uma modificada nesse texto para relacionar ele, se já não estiver relacionado, com a cultura digital. Né? O que esse desafio, qual é a relação desse desafio com a cultura digital? Né? Não precisa ter o termo cultura digital, mas, por exemplo, se você relaciona com os conceitos da Web 2.0, né? Se você relaciona com os conceitos da cultura participativa, né? Tudo isso é cultura digital. Então, se você relacionou com algum dos conceitos que estão no nosso livro já é o suficiente. Se algum conceito que não está no livro, mas faz parte da cultura digital, você pode incluir também. Mas aí você coloca a referência da onde você tirou essa informação e por que ele está relacionado com a cultura digital. Tá? Você pode enviar esse arquivo lá e mandar por cima de novo. Se você já mandou e quer modificar, ele é ilimitado o número de vezes que você envia. Só que a partir do momento que você enviou um novo, ele perde o anterior. Ele sempre vai substituindo. Ok? Não tem problema. A gente só vai corrigir as atividades depois, né? Quando finalizar o prazo de envio. Então, vocês podem ficar submetendo um em cima do outro. A gente só vai ter acesso ao último que for enviado por vocês. Ok? Deixa eu ler aqui uma pergunta que não sei se ficou muito claro. Não, sempre o Alan, é sempre na nossa UC aqui. Tá? Esses trabalhos que vocês estão fazendo no decorrer das unidades curriculares, eles vão ser avaliados nas suas unidades curriculares respectivas. Então, vocês fizeram lá o trabalho na unidade curricular 1, se ele já foi corrigido, não pode mexer mais. Se ele não foi corrigido ainda e você quiser atualizar lá, você pode atualizar, porque no momento a gente está com essas duas unidades curriculares paralelas, né? Tanto a educação inovadora quanto essa de cultura digital. Mas, se você quer atualizar lá e não foi corrigido ainda, você pode, né? Porque se não foi corrigido e está no prazo ainda, você pode enviar. Só que se você já enviou e está satisfeito com o que foi feito naquela época, tudo bem. Você pode agora só fazer os acréscimos para esta atividade, né? Que a gente conversou, até foi explicado na outra aula, e aí você posta na nossa unidade curricular essa atividade 2.
Joia. Exatamente. Se o que você fez lá já está suficiente para aquela unidade curricular, é só fazer nessa daqui os acréscimos, certo? Tem algumas pessoas aí com dúvida com relação à prova. Pessoal, a gente quer que vocês possam ir até a prova, que não é uma prova, tá? É para vocês irem bem relaxados para fazer essa avaliação. Não é uma prova escrita assim, que você tem que fazer um monte de coisa. Não, é uma atividade que vocês vão fazer em conjunto com os outros alunos que vocês têm no mesmo polo de inscrição, tá? Não vai ser online, vai ser lá no polo que vocês fizeram a inscrição, tem que ir até lá. Esse é o único momento em que vocês precisam se dirigir ao polo, tá, pessoal? O Carlos postou ali o dia e o horário exato que começa essa avaliação. Assim, ó, vocês têm que chegar lá no horário, tá, pessoal? Não pode se atrasar para essa prova, ok? Fazer a prova, não leva lápis e caneta, tá? Como se fosse para fazer uma prova normal, mas é uma atividade que vocês vão fazer com os seus pares lá, tá? Não é para ir preocupado, tá, pessoal? É para ir bem relaxado, para fazer uma atividade em conjunto com outros colegas. Não achem que vocês vão chegar lá, vocês vão ter uma prova de vestibular para fazer, que vocês vão reprovar, e, meu Deus do céu, o mundo vai desabar. Não é nada disso. Meu áudio caiu. Gente, o Igor já está voltando, o áudio dele tinha caído, a tela dele travou, e eu não sei até onde ele voltou. Então, continua aí. Então, eu não sei onde caiu ali, mas é isso, tá? A vestibular foi a última palavra. Não foi boa, então, a última palavra antes de cair, né? É isso, né? Eu falei que não é uma prova do tipo vestibular. Tá? Mas lembre de vestibular, foi a última palavra do Igor. Não é sinal isso não, Jaqueline. É para vocês irem realmente relaxados para fazerem essa prova, tá? Porque não é nada... a gente não está fazendo, vocês fazendo essa especialização, serem cobrados de serem reprovados, nada disso. A gente reconhece o esforço de vocês são uma bastante participativa, então é para ir tranquilo mesmo, tá? Como se fosse para fazer um trabalho, tá? Ó, vocês vão ir lá para fazer com coleguinhas de escolinha. É isso, Carlos? Vocês vão se conhecer, gente. Vocês se conhecem por chat, pela internet, pelo mundo. Talvez alguns de vocês já se conheçam, claro, né? Mas olha a oportunidade bacana de vocês vão estar juntos, por turma, por grupos, é claro, né? Em cada campus. Vocês vão estar tendo a oportunidade de se conhecerem, trocar contatos ali. E essa prova também, a gente tem uma ideia dela. Talvez a gente até mude ao longo do tempo, porque assim, a legislação exige uma prova presencial para cada unidade curricular, né? E o nome na legislação chama-se prova. Mas a gente não quer a prova tradicional. Tanto que nós temos uma reunião já agendada dos 4 professores, os 2 da primeira unidade e os 2 da segunda, que somos eu e o Igor, para elaborar um desafio para vocês. Essa prova, vamos chamar de um desafio, e não de prova, né? Tem um desafio a ser feito lá no dia 9. Como é que vai se concretizar esse desafio? Nós vamos planejar. Então, assim, temos várias ideias, claro, né? Mas a gente vai agora concretizar as ideias numa reunião que já está agendada, para a gente formalizar, então, como será o desafio do dia 9. Então, já estamos, até o nome, a gente não está chamando ela de prova, não vão ser 2 provas no mesmo dia, uma de cada unidade. Vai ser um único desafio abrangendo as 2 unidades curriculares. Então, vai ser a mesma avaliação para as 2 unidades. A gente vai pensar com carinho sim, Jaqueline, fica tranquila, tá? Mas a gente vai
fazer de uma forma que fique leve e que fique gostoso de vocês fazerem. Vocês sintam à vontade em participar e construir. Lembrando que está sempre num processo de construção coletiva de conhecimento. E o fato de vocês estarem juntos nesse momento vai ser um momento de construção também, de avaliação e de construção. E aí para construir coletivamente. Vamos ver como é que a gente vai bolar esse desafio para vocês. Uma dica seria legal? Já dei a dica, gente. Falei um desafio. Olha a dica importante aí. Infelizmente, pessoal, não estaremos nenhum de nós lá. Não é a banda, não, mas não estaremos nos polos, né? Os polos aí por toda Santa Catarina, infelizmente não estaremos lá. Quem sabe podemos ainda tentar, né, um outro momento, né, porque quem sabe na última unidade curricular, né, a gente marque de ir nos polos, né, e quem continuar conosco até o fim nos conhecerá pessoalmente. A gente tem ideia de fazer um momento presencial de todos, né, então a gente não sabe ainda de como é que a gente vai viabilizar, mas uma das ideias que a gente tem, por exemplo, é quando vocês forem fazer as defesas de TCC de vocês, lá no finalzinho do curso, que a turma que estiver entrando no curso vai ter acesso a participar, a assistir as defesas de vocês. E aí, nesse momento, a gente quer estar junto. Então, a gente não sabe ainda de que forma a gente vai viabilizar, mas a gente quer criar momentos, em algum momento, de ter todos vocês, ou a grande maioria, em algum momento de união do grupo todo. Mas vamos pensar, gente, mesmo que não seja nos dias de encontro dos NEADs, até porque quando tem os encontros NEADs, a gente tem 8 NEADs com a nossa oferta, né? Então, assim, em 8 lugares, a gente não conseguimos estar em todos os 8 lugares, mas então talvez a gente consiga, ao longo do curso, marcar algum dia numa cidade ou noutra, e quem puder comparecer, um evento, alguma coisa assim, vão pensando, vão dando ideias que a gente pode amadurecer isso. Da tarefa do dia 9 não falamos mais, tá? Porque isso é um desafio a ser feito. Então fiquem tranquilos, é o que a gente pode dizer. Até porque nós não montamos ainda, como eu disse, nós discutimos várias ideias e temos uma reunião agendada para concretizar as ideias. Então, para afinar o que os 4 professores pensam, para afinar num único desafio. O Elbi falou, quero ver vocês virem aqui em Caçador? Eu fiz mudo, mudei você ali, botei mute em você. O Elbi falou, quero ver vocês aqui em Caçador, ó. Mas saiba você, Elbi, que nesta semana que passou, tínhamos 2 professores nossos aí em Caçador. Eles estiveram fazendo eles realmente falaram que é longe, mas não é longe, tão longe assim, que é impossível. É viável, eles estiveram aí fazendo uma oficina com os professores do IFSC, do IFSC Caçador, não. Então, não é tão longe assim que a gente não possa ir, não, viu? Fique tranquilo. Tá aqui, ó, Vanderleia. São Miguel é mais longe, né? Mas pelo menos para São Miguel dá para ir de avião até Chapecó, né? Até a Reitor teve ali, ai. Tá jóia. Gente, eu coordeno um outro curso e tem turma em São Paulo, em Jales, quase Minas Gerais. E eu já estive lá visitando esse polo também. Então, assim, a gente tenta no medida do possível, não é sempre que se pode, depende de agenda, de recurso financeiro, etc. Mas a gente tenta. Edno, Lages é legal pra caramba. Ainda mais agora tá chegando o inverno aí, vamos ver. De repente a gente vai assistir uma aula em Lages, né? Ou fazer uma aula a partir de Lages, porque o professor também tem isso, né? A gente pode fazer, como a gente está fazendo a aula aqui hoje, a gente pode fazer a aula em Lages. Quem sabe na festa do Pinhão? Só que não vai ser o Igor e eu, vai ser provavelmente a Sabrina e a professora Rafaela, que vão estar com vocês nessa época que vai ter a festa do Pinhão. Então vamos ver. Vale o convite, agradeço mesmo. Fechamos aqui então, gente. Muito obrigado. Aí eu vi as postagens de vocês lá no fórum, falando do vídeo do Murilo Gum, que vocês gostaram, vários de vocês postaram, fizeram crítica positiva e apenas alguns pontos, assim, destacaram alguns pontos. Bem legal. É bacana quando vocês participam conosco, isso estimula a gente, mostra que a gente está no direcionamento certo e só dá um gás para a gente aqui no que a gente tem feito. Então, vocês fazem parte desse processo e é muito bom ver o retorno, ver o feedback
de vocês no nosso trabalho aqui. Então, só tenho a agradecer a vocês também pela participação de vocês. Gente, muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Deem uma lida no nosso material e da unidade 1 ao longo dessa semana, para irem mais preparados para o nosso desafio do dia 9, tá? Então, dê uma lida legal, assim, bem de concentrar mesmo, não é ficar decorando nada, é só uma leitura de entendimento no material das 2 unidades, e aí vocês vão estar preparados para o desafio vestibular, como diz a Adriana ali, o desafio da semana que vem. Não tem nada a ver com o vestibular, não, nossa vibe é outra. Fiquem tranquilos. Um grande abraço para vocês e boa semana. Abraço para vocês, boa semana, e reitero lá que se precisarem de ajuda, né, postem no fórum. Tentem colocar mais informações possíveis para a gente ser bem objetivo na resposta também, poder ajudar vocês nessa segunda atividade ali, que o tempo é curto. Então, vamos nessa para fazer um bom trabalho. Abraço a todos, bom restinho de semana que começou hoje, né? Até uma próxima oportunidade aí no fórum todo dia, galera. Aquele abraço. E enquanto coordenação, lembra, vocês, eu sou coordenador do curso, estou à disposição de vocês. Priorizem as nossas interações lá pelo chat, fale com a coordenação, as dúvidas lá no suporte ao aluno. Tem o e-mail da coordenação também, lá está bem claro o e-mail para vocês. Qualquer necessidade, prenda o grito, fale comigo, que eu puder ajudar, estou aí para auxiliar vocês. Um grande abraço, gente. O Igor vai cantar a musiquinha da pós-graduação aí para vocês. Vou botar o microfone aqui para ele. Tecnologias para educação profissional. Yeah! O choque, o choque! Abraço, gente. Estamos fechando.